Olá, boa noite. O ND Especial Eleições continua a série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado de São Paulo. Lembrando que uma carta convite foi enviada a todos os partidos que concorrem a este cargo. O ND abre espaço para que os candidatos explanem suas propostas de governo e soluções para os principais problemas enfrentados em nossa região. E o ND Especial Eleições de hoje recebe o candidato ao governo do estado pelo PMN Rede, Cláudio Fernando Aguiar. Boa noite, candidato, bem-vindo. Olá, Roberta. Sou muito contente, muito feliz de poder estar aqui na Band Litoral apresentando nossas propostas. Gostaria que o senhor começasse falando para os nossos telespectadores quem é Cláudio Fernando Aguiar. Cláudio Fernando é um professor nas áreas econômicas, também sou perito em cálculos judiciais, eu faço perícias contra bancos, tirando aí a cobrança de juros sobre juros, que é proibido na maioria dos países ricos do mundo e aqui no Brasil autorizado por lobbies políticos. Também sou reconhecido pela ONU por ser o perito que mais conseguiu perícias contra banco, bem como sou comunicador, né? Tenho uma emissora de TV, do qual a gente apresenta também notícias e debates. O senhor chegou a criticar os favoritos à disputa eleitoral no estado de São Paulo, dizendo se tratar de uma grande encenação entre Dória e Márcio França. Por que o senhor enxerga o cenário dessa forma? Eles são as faces, né, duas faces da mesma moeda, porque o estado de São Paulo ele vem sofrendo com um problema na corrupção e crônico na administração. São Paulo tem muito recurso, São Paulo recebe muito recurso de muitos impostos. No entanto, esses recursos eles ficam ali dentro do eixo político para poder manter a governabilidade. Por exemplo, o PSDB arquivou mais de 100 CPIs contra o governador na Assembleia Legislativa. Estou falando de dinheiro público, dinheiro este que foi destinado, por exemplo, à merenda, que o governador ele não respondeu, às rodovias, que o governador não respondeu, o metrô, o governador não respondeu. E essa cobrança, esse mau uso desse recurso, impactou diretamente na economia, gerando também desempregos. E o vice-governador Márcio França foi vice do Geraldo Alckmin durante 4 anos, agora ele apresenta propostas nossas, inclusive. Por exemplo, auditoria no sistema de pedágios, que vem inflacionando o mercado do interior em 5%, e o pedágio da Imigrantes, que é o pedágio mais caro do universo, onde tem cada 100 quilômetros rodados o custo de R$ 33,70, contra uma média mundial de R$ 8,30, este pedágio é a empresa que mais arrecada no Porto de Santos. E ela simplesmente não movimenta um único contêiner, tirando a competitividade do estado de São Paulo frente aos demais estados. E agora o vice-governador diz que vai reduzir o custo do pedágio em 25%. E o senhor Dória disse também que vai reduzir o número de praças de pedágio. Ambos falam em reduzir a corrupção, mas estavam lá quando o PSDB executou todas as corrupções. Inclusive o filho do governador Márcio França, que é o Caio França, foi uma das pessoas que votou para que o governador Geraldo Alckmin não fosse investigado, por exemplo, na merenda. Então você vê que eles são todos faces da mesma moeda. Agora começa essa encenação de vermelho, azul, essa briguinha de bandeira política, tentando inclusive transformar o cenário político numa partida de futebol, mas na verdade o eleitor que acaba perdendo quando ele acaba transformando a política em futebol, porque é o seu dinheiro que está indo para o ralo, é o seu dinheiro que está indo para a corrupção e dessa forma tirando da gente os direitos básicos de saúde, educação, saneamento, entre outros assuntos. Agora a gente está falando de 2 políticos que estão nessa corrida eleitoral, né? São duas pontas. O senhor, como secretário municipal que já foi do Guarujá, acha que tem condições suficientes de assumir o governo do estado de São Paulo agora? Perfeitamente. Nós montamos uma coligação programática, PMN Rede. Nós temos o apoio da Marina Silva aqui em São Paulo. Eu sou o candidato da Marina em São Paulo ao governo do estado, bem como montamos juntos um plano de governo, do qual eu gostaria de poder explicar um pouquinho desse plano de governo. Ele é muito extenso, mas eu gostaria de poder explicar de onde vêm os recursos que nós faremos as diferenças para a vida das pessoas. Nós vamos fazer uma redução dos cargos de acordo político. Eu não falo do concursado, da pessoa que trabalha. Eu falo do acordo político. Os comissionados? Os comissionados. Em 40% em 4 anos. Nós faremos auditoria em todos os contratos das empresas que hoje estão aí fazendo os aditivos, como, por exemplo, a Dersa. A Dersa está sendo investigada no Rodoanel por mais de 10 milhões de reais em aditivos.
Também faremos a mesma auditoria aqui em Santos e Guarujá, a ligação seca, que inclusive o PSDB inaugurou até maquete aqui na Baixada Santista, mas não existe interesse de nenhum político em fazer essa ponte, essa ligação seca, porque o lucro da Dersa nessa travessia, ele é milionário. São R$12 para você poder atravessar 300 metros de água. É muito caro. Também faremos as auditorias nas empresas de multas, que aqui em São Paulo não educam absolutamente nada, uma vez que o radar é móvel, colocado na descida e na reta, sequer tem uma perícia para poder diagnosticar se aquela região é uma região de risco ou não, ou então simplesmente analisar os acidentes anteriores para poder prevenir vidas, não prevenir vidas. As concessões às empresas de medicamentos. Hoje nós temos uma farmácia a cada esquina. Nós sabemos que o genérico também faz parte desse approach econômico do PSDB. Então nós vamos fazer uma auditoria em tudo isso. Da forma que você ganha, é da forma que você governa. Então nós vamos ganhar com as mãos limpas, fazendo uma parceria com outro partido que também é limpo, sem dinheiro de empresa e de empreiteira, para amanhã não ter que devolver isso através da corrupção. O senhor tocou em vários assuntos que a gente vai depois destrinchar, mas eu queria agora falar na questão dos pedágios, que o senhor falou que Márcio França utilizou uma de suas propostas, seria a redução do pedágio, assim como o Dória também. O senhor promete reduzir os pedágios aqui na Ecovias Imigrantes? É possível fazer isso? É possível fazer isso sim, porque nós temos um custo de pedágio, o custo de manutenção de pista muito inferior ao custo do pedágio. Por exemplo, quando você pega a Fernão Dias, que é uma rodovia federal, a Fernão Dias ela possui a mesma qualidade do que a Anhanguera. Se você fizer uma análise de pista, ela possui a mesma qualidade. Se você andar 400 quilômetros na Fernão Dias e você andar 400 quilômetros na Anhanguera, a Anhanguera custa 16 vezes mais do que a Fernão Dias para andar a mesma quilometragem. Então é óbvio que existe algo errado nesse sentido, bem como existem dentro dessas empresas proprietários das empresas, entes políticos, que aí você vê que nós temos um grande erro moral. Não pode ser um grande erro criminal, porque até hoje o Tribunal de Contas não reclamou sobre a propriedade das rodovias, mas certamente existe um problema nesse sentido moral e, como governador, eu vou para o lado judicial. Nós temos que fazer, sim, uma auditoria nas rodovias. O Márcio França falou que vai reduzir em 25%. Em quanto que o senhor reduz? Nós vamos fazer uma redução em 50% do preço das rodovias, equiparando a rodovia com o que existe hoje a nível mundial, inclusive mudando a modalidade de cobrança, por exemplo. Mas aí vai ter que rever essas concessões, vai rever todos os contratos? Vamos rever todos os contratos. As rodovias, elas estão inflacionando os produtos em São Paulo, está gerando desemprego em São Paulo, está aumentando o índice de criminalidade, não está relativamente ligado, mas sim o desempregado, uma parte da população infelizmente, pratica outros atos ilícitos em decorrência disso. Hoje, nós temos, no estado de São Paulo, 3,5 milhões de desempregados. Então, nós temos que, sim, fazer auditoria em todas as rodovias. E outro exemplo, vou dar um exemplo hipotético. Lá no interior, se você vai de Leme a Pirassununga, você vai pegar 2 pedágios. Agora, se eu for de Leme a Santa Rita do Passa Quatro, eu ando 4 vezes mais, pagando os mesmos 2 pedágios. Enquanto outros países do mundo, por exemplo, como Londres, você entra na rodovia, você paga pelo período que você percorreu dentro da rodovia, e não simplesmente pelo trecho. Aqui na Baixada Santista, no Guarujá, cidade onde eu moro, onde eu nasci, por exemplo, você não consegue sair da cidade sem pagar o pedágio. Se eu for... Sim, não tem como sair. Não tem como se pagar. Ou vou pagar a balsa, que a cobrança é feita do lado do Guarujá, ou vou ter que pagar o pedágio da Piaçaguera Guarujá, a Cônigo Domênico Rangoni, por exemplo. Então, se eu pago aquele pedágio, eu consigo ir até São Paulo sem pagar pedágio. Agora, se o cidadão quiser ir até Cubatão, ele paga o mesmo pedágio para poder andar 5 vezes menos. Essa forma de cobrança também está equivocada. Okay, no próximo bloco, a gente continua a falar sobre política com o candidato ao governo do estado pelo PMN Rede, Cláudio Fernando Aguiar. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND Especial Eleições está de volta e eu converso hoje com o candidato ao governo do estado pelo PMN Rede, Cláudio Fernando Aguiar.
Candidato, no ano passado teve uma atuação firme no processo de licitação do aeroporto do Guarujá, apontando algumas irregularidades causadas e algumas saias justas em relação à atual administração. Existe uma frustração por o senhor não ter conseguido finalizar esse processo durante a sua gestão no governo de Maria Antonieta, enquanto o senhor era secretário? Não, eu não tenho nenhuma frustração sobre isso, né? O que aconteceu no aeroporto do Guarujá, nós realizamos todo o processo para poder fazer a instalação do aeroporto e a Terracom, uma empresa da Baixada Santista, ela conseguiu vencer a licitação com uma outra empresa dos Emirados Árabes Unidos. Então, eles criaram um consórcio de empresas. A minha frustração se deu quando nós descobrimos que um dos documentos dessa empresa era falso. Então, o documento foi adulterado, esse documento. Eu mandei um e-mail para os Emirados Árabes Unidos, para a junta comercial, para eles poderem apontar se aquele documento estava certo ou não, se eles reconheciam aquela empresa como empresa naquele país. E o consórcio informou que eles não reconheciam aquela empresa. Por garantia, mandei um e-mail para o Itamaraty, solicitando informações sobre aquela empresa que ganhou a licitação aqui. Todos os meus autos são previstos na Lei 8.666, que são a lei de licitações sobre empresas que vêm do exterior para o Brasil. Então, cumpri o rito do que manda a legislação. No entanto, o atual prefeito, Walter Suman, na ocasião, juntamente com o secretário de Portos e Aeroportos Econômico, senhor Gilberto Benzi, acharam que tinham que aceitar aquele documento. Então, eu cancelei a licitação, dei a licitação como fracassada, abri uma nova licitação dentro do período, porque nós colocamos dinheiro público naquela utilização daquela licitação. Então, nós continuamos o processo. Quando o Suman e o Gilberto Benzi assumiram a prefeitura do Guarujá, o Gilberto Benzi, juntamente com o Suman, eles desfizeram o meu ato, eles foram nas mídias da região e falaram que o meu ato foi um ato equivocado. Chegaram a insinuar alguma coisa referente à vingança. A vingança de que eu estava fazendo aquilo porque o candidato do qual eu estava apoiando, que hoje inclusive é secretário do Walter Suman, perdeu a eleição. E o senhor discorda dessa informação? Lógico, até porque se fosse vingança, eles não teriam cancelado a licitação. O que eles não dizem é que o valor a ser investido de dinheiro público naquela operação é de 200 milhões de reais. E aí eu fui lá e fiz a denúncia, a Câmara Municipal do Guarujá aceitou a denúncia, fizeram os questionamentos. Eu fiquei na época, eu lembro, Roberta, 3 horas respondendo perguntas repetitivas. Então, o secretário do qual foi que pegou a licitação fracassada e reabilitou a licitação, por exemplo, ele ficou dentro da Câmara 5 minutos respondendo perguntas. Eu fiquei 3 horas respondendo diversas perguntas. Dado um momento, estava cansado já de responder as mesmas perguntas, mas eu consegui sair vitorioso daquele processo porque nós conseguimos provar que aquela documentação estava errada. E hoje eles estão trabalhando para poder fazer da forma correta. Isso é um reflexo do que acontece no estado de São Paulo, isso é um reflexo do que acontece no Brasil. Arrecada-se demais e gasta-se muito mal. O Brasil está entre os 8 países que mais arrecadam no mundo. E nós somos exatamente, Roberta, o último país a devolver esse valor arrecadado em benefícios. Serviços para a população. Em serviços, como, por exemplo, a segurança pública deveria ter mais investimentos, entre outros itens. Então, é isso que a população tem que entender, que esse dinheiro é um dinheiro que é da população. Existe possibilidade da gente ver o seu nome na próxima eleição a prefeito do Guarujá? Não sei, a pergunta é difícil, né? Nós estamos numa luta muito forte para ser governador de São Paulo. Eu quero governar São Paulo, estou apresentando minhas propostas para São Paulo, mas eu não pensei nas eleições municipais. Se eu não vier a vencer as eleições ao governo do estado de São Paulo, eu pretendo voltar lá para casa e ver a minha família, né? Eu tenho 3 filhos, eu tenho uma filha de 17, um menino de 16 e o caçula de 4, que está fazendo 5 anos agora. E eu viajo bastante, às vezes eu chego em casa, olho para o Fabinho e eu vejo que o Fabinho já está maior do que a última vez que eu encontrei ele. Essa minha luta de disputar o governo do estado não começou agora no registro. Eu estou há 1 ano e meio
pleiteando esse posto, participei dentro do partido de convenções para que isso pudesse acontecer, auditei dentro da minha empresa todas as irregularidades do Estado. Hoje nós temos nosso plano de governo, por exemplo, o aumento do salário dos professores em 3 vezes, simplesmente retirando a corrupção da merenda, das rodovias e do metrô, dando a César o que é de César, devolvendo para o povo o que é seu recurso. Em quanto tempo o senhor consegue fazer isso? Em 3 anos, porque para você poder fazer a renomeação desses contratos, o apontamento desses contratos. Agora, a nossa sorte é que o Tribunal de Contas, ele já aponta as irregularidades em todos os processos. O problema é que a Assembleia Legislativa não permite que isso vire investigação. Por isso que dentro do nosso projeto, do nosso plano de governo, a gente apresenta as propostas e eu, como candidato, eu peço para a população. Não temos que entrar na briga do vermelho com o azul. Nós temos que não reeleger ninguém. Quem não fez, não fará. Quem não apresentou as soluções quando esteve no poder, quando esteve no governo, não terá soluções depois da reeleição. Nós somos contrários à reeleição. E no próximo bloco a gente continua a falar agora sobre saúde e educação com o candidato ao governo do estado pelo PMN Rede, Cláudio Fernando Aguiar. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND Especial Eleições está de volta. Eu converso hoje com o candidato ao governo do estado pelo PMN Rede, Cláudio Fernando Aguiar. Candidato, falar um pouquinho sobre a questão da travessia Santos-Guarujá. O senhor já foi secretário do Guarujá, sabe bem o problema que a gente tem nessa questão da travessia e as promessas já de anos, décadas, né? É possível resolver essa questão? Isso sai do papel e sai do papel em forma de ponte ou de túnel? Sai do papel em forma de ponte e sai do papel em forma de túnel. Depende do espaço, do local, do canal que você quer fazer essa travessia. Hoje, por exemplo, o governo do estado aponta uma travessia Santos-Santos. Eles querem colocar isso lá próximo, por exemplo, do Monte Cabrão. É a intenção deles. Enquanto isso, o comércio do Guarujá e todo o desenvolvimento do Guarujá que está no centro perderia. Mas é possível fazer das duas formas através de PPP. Hoje não ocorre porque ninguém quer mexer no lucro bilionário da Dersa. E no seu governo, qual seria? Nós vamos fazer primeiro o túnel pelo lado da ponte da praia e depois a segunda parte seria por ponte através de Santos. E mesmo com o valor do túnel sendo muito mais caro que o valor da ponte, o senhor começaria pelo túnel? Começaria pelo túnel. Agora, é caro, é verdade, Roberto, mas nada vai conseguir superar os R$12 para atravessar em cima de uma balsa 300 metros. Eu faço aquele trajeto nadando mais rápido que a balsa. Vou falar um pouquinho agora da questão de saúde e educação. A gente está numa região com baixos investimentos por parte do governo federal, que ajuda a explicar a nossa situação em relação tanto à saúde quanto à educação. Dá para mudar esse cenário sem deixar de olhar para um estado com proporções como São Paulo? Ou seja, na região da Baixada Santista, dá para ter uma atenção um pouco maior do governo do estado? Como? Dá sim. Hoje, a Baixada Santista recebe menos do que arrecada para o estado em impostos arrecadados. No entanto, nós temos na saúde, por exemplo, um problema gravíssimo, que é a instalação de OS, que são as organizações sociais. A organização social, ela recebe um valor para poder passar o ano. Nosso plano de governo, elas vão receber através de PPP. Isso significa que primeiro você presta o serviço, depois você recebe. Não mais recebimento por atendimento. Bem como vamos ocupar os leitos dos hospitais que possuem vagas. Estivadores, por exemplo. É muito bonito que o governo do estado montou junto com a Prefeitura de Santos. No entanto, a sua atividade é inferior à necessária para poder gerar desenvolvimento por falta de recursos. A tabela do SUS, por exemplo, não tem reajuste há mais de 13 anos. Enquanto isso, estamos gastando muito mais com a OS, fazendo jus e respeito às duas OS do Albert Einstein que trabalham dentro da linha. As demais OS têm problemas gravíssimos, inclusive o Tribunal de Contas aponta irregularidade em mais de 60%. Mais uma vez, approach político. Vamos acabar com as organizações sociais e faremos PPP. Voltar um pouquinho na questão da merenda escolar, que o senhor chegou a mencionar. O senhor criticou o PSDB pela precarização da educação e dessa questão da merenda escolar, o descaso do Estado na merenda escolar. Por outro lado, o senhor também integrou um governo que teve irregularidades na merenda escolar aqui no Guarujá. Qual é a sua proposta? Qual a proposta real do senhor para a educação? A diferença das duas discussões sobre a merenda é que uma foi investigada
pelos vereadores no Guarujá e não encontrou essa irregularidade. No entanto, todo o julgamento e toda a investigação, ela tem que ocorrer independente de você fazer parte da situação ou de você fazer parte da oposição. No governo do Estado, o senhor Geraldo Alckmin sequer conseguiu ser investigado pela merenda porque os deputados estaduais não permitiram, como aconteceu aqui na Baixada, nosso deputado estadual Caio França também que não permitiu. Nós temos que fazer de forma direta um investimento na educação, tirando esses approaches da corrupção, acabando também com a promoção automática que o Estado de São Paulo foi implantado de forma errônea, porque o projeto inicial era a dificuldade da matéria do ano anterior ser resolvida no ano seguinte. Não é isso que eles estão fazendo. Hoje, simplesmente, se o aluno ele conseguir comparecer na escola, ter presença na escola, não ultrapassar o número de faltas, ele é promovido para a aula seguinte. E aí, quando você vai pegar as análises do governo federal, como feita a última agora, por exemplo, em São Paulo, o aluno tem problemas seríssimos com português e matemática. Eu sei que é muito chato falar isso, só que nós estamos formando analfabetos funcionais. Não estão preparados para o mercado de trabalho, não estão preparados para as instituições de ensino de nível superior. Acabaremos também com a promoção automática e daremos fim ao que aconteceu, por exemplo, na corrupção da merenda. E diferente do Dória, não daremos ração para as crianças. Elas terão uma refeição de qualidade. Falar um pouquinho rapidamente sobre a questão da saúde na nossa região. Qual cidade o senhor acha que merece maior atenção por parte do governo do estado? Todas as cidades da Baixada Santista possuem um problema sério com saúde. Guarujá, um pouco mais do que as demais cidades, porque Guarujá possui apenas um único hospital. Hospital esse que não possui repasse do governo federal. Então, com certeza, Guarujá merece uma atenção um pouquinho maior em decorrência disso. Os moradores do Guarujá procuram o sistema de saúde de Santos. Eu, por exemplo, a minha esposa, os meus filhos, todos nós fazemos tratamentos em Santos. Santos possui um complexo hospitalar muito maior, mas tem aí a ociosidade do Hospital dos Estivadores, vagas, leitos sobrando na Santa Casa de Santos, que merece investimento, mas o Guarujá também merece investimento grande nesse sentido, Bertioga, entre outros municípios. Hoje, Guarujá recebe população de Bertioga, enquanto isso Santos de todo o entorno. O senhor tem um minuto para suas considerações finais? Eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui falando para os telespectadores da Baixada Santista e pedir o seu apoio, pedir a sua confiança, pedir o seu voto. Meu nome é Cláudio Fernando, meu número é 33. Muito obrigada, candidato. Sucesso. O ND Especial Eleições fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.